Os discípulos pediram para Jesus, homens de uma cultura judaica, que conhecem a Deus, a Torá, as leis, fazem movimentações, festas, e esses homens, eles chegam para Jesus, e eles falam abertamente: Jesus, nos ensina a orar, porque nós estamos começando a compreender que nós não sabemos orar, nós não sabemos o poder que está por detrás da oração. Hoje eu quero falar sobre uma petição, que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, no verso 5, que diz: em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em sonhos e disse, vai acompanhando por aqui, se você tiver com a tua Bíblia aí, e disse: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão disse: usaste de grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, pois ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência, dando-lhe um filho para que se assentasse no teu trono, como se hoje se vê. Agora, Senhor meu Deus, fizeste ao teu servo reinar no lugar de Davi, meu pai, mas sou apenas uma criança e não sei como agir e nem como me conduzir. Note que Salomão, ele está nos ensinando um princípio de oração. Que é o que? Alguém que tem a humildade e o reconhecimento suficiente de estar na presença do Senhor, fazendo certas petições com um movimento. Eu estou te pedindo algo que eu não sei manusear, não sei como fazer, está no meu coração, queima no meu coração, eu estou diante de um desafio. Irmão, quem está orando aqui é o novo rei de Israel, é um homem poderoso, é um jovem com todo o poder na sua mão. Olha a oração que esse menino ele vai fazer. Olha a oração. Olha como esse menino ele se apresenta linkado, fundamentado em um legado. Ah, como eu conheço os movimentos que tu fizeste com meu pai. Como eu tenho ciência, como que o Senhor foi benevolente, como que o Senhor foi fiel, como que o Senhor operou na vida do meu pai, o pastorzinho de ovelhas que se tornou um grande homem. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Agora, o Senhor decidiu me colocar no lugar do meu pai, um homem experimentado, um homem de governo, um homem que andou contigo em lealdade, fidelidade, em justiça, em temor. Vai aprendendo com Salomão, irmãos, o elo da petição. Não é sobre situações que nós oramos. Nós estamos orando ao Senhor sobre situações que nós iremos governar, pedindo o Senhor bênção, que nós iremos desfrutar. Agora esse homem ele vai falar sobre o coração, ele vai falar sobre o agir, sobre a conduta. Eu não sei como agir, eu não sei nem como me conduzir nesse lugar. O verso 8 ele vai dizer: e teu servo está no meio do povo que escolheste, um povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Olha o 9, irmãos, olha o 9. Dá portanto ao teu servo um coração compreensivo. O coração tu já tem, Salomão. Agora olha a base,
Olha a essência que esse homem, ele está pedindo, um coração compreensível para julgar o teu povo, a fim de que possa discernir com sabedoria entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de julgar este tão grandioso povo? O verso 10 vai dizer, e essas palavras agradaram ao Senhor, por Salomão ter pedido tal coisa. E Deus lhe disse, já que você pediu isso, não pediu vida longa, nem riquezas, nem morte de seus inimigos, mas pediu sabedoria para discernir o que é justo. Eis que fiz conforme a sua solicitação, dê-lhe um coração sábio, um coração inteligente, de maneira que antes de você não houve ninguém igual a você, e nem depois de você haverá. E também te dei o que tu não pedistes, tanto riquezas quanto glória, de modo que não haja ninguém igual a ti entre os reis por todos os seus dias. E se você andar nos meus caminhos e guardar os meus mandamentos, como mandou Davi, o seu pai, eu prolongarei os seus dias. E Salomão despertou e viu que era um sonho, então foi a Jerusalém, colocou-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos e apresentou ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus oficiais. Olha que movimento, olha que oração poderosa. Agora vamos lá, irmãos, o mesmo Deus de Salomão, Ele é o nosso Deus. Ele continua sendo o Pai das luzes, o Pai de toda a revelação, onde nele não há mudança e nem sombra de variação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te colocar em uma equação. Imagine-se que hoje Deus vai fazer contigo a mesma coisa que Ele fez com Salomão. Imagine você nessa condição, ouvindo de Deus esse movimento, pede-me o que tu quiser que eu vou te dar. Será que você estaria pronto para essa equação? Será que nós teríamos fundamentos pautados, fundamentos firmes, pautados em convicções, que a nossa petição, a nossa oração, ela vai ser não a oração de um louco, não a oração de alguém perdido, não a oração de alguém sem fundamento, mas alguém que está com o coração apto, que está com a mente apta para fazer a petição correta, que vai agradar o coração de Deus. Esse menino, ele poderia ter pedido riquezas, fama, poder, vida longa, mas essa não era a motivação de Salomão. Ele pediu algo para se mover em favor do povo de Deus. Ele pediu algo para Deus para semear no coletivo e não no seu individualismo. Ele entendeu a sua vocação, ele entendeu o legado do seu pai, ele entendeu a continuação que ele deveria dar para aquilo que o Senhor escolheu para Davi começar a fazer. Ou seja, esse menino, ele entendeu com muita clareza, esse menino entendeu com muitas convicções o que Deus já estava fazendo na sua linhagem. E você, meu irmão, você já conseguiu entender os movimentos de Deus para contigo, para a tua casa, para com a tua linhagem? Isso é o verdadeiro sentido de orar, é a oração que vai revelar para nós a nossa ação. Isso é oração, orar a ação, orar sobre a ação, orar sobre a próxima movimentação. Agora, qual é o nosso coração? Qual é a nossa essência? Quais são as nossas bases? Quais são as nossas petições? Qual é a intenção que nos move a colocarmos de joelho? É sobre nós, o nosso Deus, ou é sobre as nossas situações adversas? Ou é sobre a desnutrição do nosso coração, ou é sobre a falta de fundamento que nos falta para que nós possamos servir ao Senhor com sabedoria? Não, nós temos que nos tornar uma geração que não iremos dobrar os nossos joelhos para satisfazer os nossos desejos, mas todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos, vai ser para se alinhar o nosso propósito com a vontade de Deus. É a oração de alguém que conhece o seu coração, é a oração de alguém que vai revelar para o seu Senhor o teu coração.
vai revelar para o Senhor o que está como intenção, o que está fundamentando o nosso coração. Não se esqueça, meu irmão, que Jesus, ele nos ensinou: a boca fala, a boca pronuncia, a boca denuncia o que está cheio no nosso coração. O que a gente anda falando? O que a gente anda orando? O que a gente anda proclamando? O que a gente anda manifestando em palavras? Ô irmão, a nossa oração é reflexo do que está cheio no nosso coração, do que está cheio as nossas intenções, as intenções do nosso coração. Então toda oração que nós fazemos está revelando o tesouro que nós carregamos. Toda vez que você dobra o seu joelho para você orar, dependendo do que você fala, você está denunciando o teu tesouro. Nós estamos denunciando diante do Senhor realmente aquilo que está guardado, que está fundamentado, que está cravado no nosso coração. A pergunta que eu vos faço: você já examinou o céu? Nós já fazemos essa avaliação de examinar o nosso coração? Qual é o coração que você tem hoje, irmão? Um coração de alguém egoísta? Soberbo, orgulhoso, fútil? Ou será que o nosso coração está posicionado na mesma equação de Salomão, um coração de servo? Um coração de alguém que está posicionado, ele está pronto, ele está apto para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque a primeira petição fundamentada de Salomão é uma só: ele vai declarar: dá ao teu servo um coração compreensivo. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração é a fonte da vida. É do nosso coração que surge e que emana todas as fontes, toda a nossa essência, seja ela boa ou seja ela ruim, está aqui dentro. Então até quando nós não iremos ter a percepção que todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, nós iremos revelar o tesouro que está oculto no nosso coração? O nosso disco não muda, as nossas petições não mudam, não tem um elo na nossa vida de santificação. Jesus nos ensinou: vocês, quando vocês forem a Deus em oração, vocês vão nesse caminho. Alguém que está conectado com Deus, alguém que reconhece a santidade: santificado seja o teu nome. E o desejo do meu coração, ele está fundamentado em uma vertente: venha sobre mim, sobre nós, o teu reino. Eu estou pronto. Então Salomão, ele começa a nos ensinar que o primeiro movimento talvez não é só um movimento de fé, irmão. Que o primeiro movimento de um filho alinhado tem que ser a respeito de um coração compreensivo. Que o fundamento tem que ser um fundamento de um servo que está pronto a servir o Senhor com uma intenção verdadeira, que não é uma oração que vai me servir, não é uma oração que vai mudar a minha equação, não é uma oração que vai mudar a minha esfera, não, mas é uma oração que vai mudar todos os que estão à minha volta. Por quê? Porque eu estou em um lugar, Senhor, para servir o teu reino. Não é sobre mim, é sobre nós. Não é sobre eu vencer ou ele, não. É sobre quantas pessoas vai vencer se eu vencer. É sobre quantas pessoas vai crescer se eu crescer. Essa é a matemática de Deus. O pão não é meu, o pão ele é nosso. O Pai ele não é meu, o Pai ele é nosso. A matemática de Deus é uma só: é dando que se recebe. Melhor coisa é o dar do que receber. Quem está fazendo essa movimentação na terra? Os filhos.
Os filhos maduros, os filhos que conseguem entender o que o pai está fazendo, os filhos que estão com o seu joelho dobrado, fazendo as petições corretas, que está nascendo de uma intenção correta, não uma intenção corrupta, não uma intenção egoísta, mas a intenção de um servo que está em prontidão para o cumprimento de um propósito. Tu já orou sobre isso? Você já sentiu o peso de carregar um bairro nas suas costas? Qual é o primeiro mandamento, irmão? Amará o Senhor seu Deus acima de todas. Alguém vai perguntar se o primeiro é amar a Deus, qual é o segundo? Ele vai dizer, é simples, é semelhante, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, qual é o próximo mais próximo de ti? Ele está embutido no teu sucesso? Ou a tua oração vai estar entre a plateia, como é que é? O Luiz que conhece isso aí. E você no palco, vai olhar e ver Jesus grandão em você, não é isso aí? Que Deus é esse? A expressão do Cristo é a minha morte vai gerar em vós vida, e vida em rica abundância. Como é que está o teu coração, irmão? A religião te ensinou a pedir, continua pedindo, 10 anos pedindo e nada muda, está igual Ana, é um pedido legítimo, mas o que agrega no reino? O que agrega na manifestação do que Deus está fazendo? A madre de Ana era uma madre fechada, e quando que Deus abriu? Quando Ana fez a mesma oração que ela fazia há anos, porém agora de uma forma assertiva. Se o Senhor me ouvir, se o Senhor me der um filho, se o Senhor se atentar à minha aflição, se o Senhor se atentar à prisão do meu espírito, se o Senhor ouvir a oração da tua serva, que há anos eu estou fazendo essa oração nesse lugar, se o Senhor ouvir, eu faço um voto com o Senhor, eu prometo que quando esse menino que o Senhor me der, ele desmamar, eu vou entregar ele para o Senhor. Falou, Ana, agora tu entendeu. Pedi, mas pediu mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensa, irmão, você colocou como prioridade na sua vida aquilo que Jesus chamou de demais coisas. Pensa. Salomão é um menino bem instruído, é um menino que tem uma oportunidade única, porém está com a intenção correta, a ponto de Deus ouvi-lo e dizer, eu gostei, é isso, gostei, Salomão. Por quê? Porque não foi um pedido egoísta, mas foi um pedido voltado a um propósito de Deus, foi um pedido voltado à manifestação do reino de Deus. Nós estamos falando aqui de Tiago, capítulo 4, verso 3, onde a Bíblia vai dizer, aonde Tiago vai nos alertar, pedis e não recebeis, porque pediu mal, para esbanjares em vossos prazeres. Não, o verdadeiro sentido da oração de um servo é uma oração que não tem a ver com ele, irmão, tem a ver com a vontade de Deus, porque tudo que Deus vai fazer na minha vida é um movimento para a eternidade, e tudo a equação que Deus anda, ou que Ele entra, ou que Ele se manifesta, é para a glória dEle, não nossa. E qual é o caminho de andar na glória de Deus? Quanto mais eu diminuo, mais Ele cresce. Quanto mais eu desapareço, mais Ele aparece. Com Deus a matemática é diferente, menos é mais. É perdendo que se ganha.
Então Salomão, ele está sendo a expressão de um homem, de uma criança, como ele mesmo diz, que não tem um coração egoísta, mas que está pedindo ao seu Senhor um coração compreensível para julgar o povo que é de Deus, para abençoar esse povo, para enriquecer esse povo. Então eu te faço uma pergunta nessa noite: qual é a verdadeira oração que Deus ouve, irmão? Todos nós aqui temos as nossas petições, sim ou não? Sim. Agora você já perguntou qual é a de Deus para você? Que a hora que você ouvir Deus, irmão, tua vida nunca mais vai ser a mesma. E quando vocês forem ao Pai em oração, vão assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Faço uma pergunta para você: será que você não é alguém que descarta todo dia o prato do dia? A oração, ela começa se baseando assim, ó: e seja feita a tua vontade aqui na terra como... Tem uma tese sobre isso, que talvez tenha certo tipo de oração que a gente faz no nosso dia, que vai completamente contra o propósito que Deus preparou para a gente naquele dia. Então corre muito risco de nós estarmos fazendo certo tipo de oração, que está fazendo no mundo espiritual nós descartarmos o pão do dia. Corre muito risco de nós estarmos dobrando o nosso joelho para orar, e está indo completamente no caminho oposto àquilo que o Senhor preparou para a gente viver naquele dia. Não, irmão, nós temos que começar a nos preocupar não com a nossa... Às vezes as pessoas vêm no gabinete e falam assim: oração não resolve o teu problema. Ora, não, oração, não. Não adianta você estar fazendo o tipo de oração que você faz com o coração que você tem. Tem que mudar a tua atitude. Tem que mudar o teu posicionamento. Porque, irmão, não se engane, Deus não está preocupado com ela. Agora eu vou... Excelentíssimo, majestoso, grandão, Rei dos reis. Irmão, enquanto eu estou falando, o céu, Ele está vendo as minhas intenções aqui dentro. Enquanto eu estou abrindo a minha boca para falar, Deus, Ele está sondando o meu coração. Por isso que Jesus, Ele vai dizer: olha, Isaías profetizou sobre isso: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante daquilo que eles falam. Não bate, não se conecta. Então o verdadeiro sentido da nossa... Irmão, deixa eu te falar uma coisa: cuidado com as suas orações. Diga para o irmão e fala: cuidado com o que você está orando. Porque Deus costuma, irmão, testar a gente, aquilo que a gente está falando da boca para fora. A gente costuma entrar em certas enrascadas que Deus fala para você: então é mesmo? Se Deus fizer, xalabai, Ele é Deus, é mesmo. Então, eu não vou fazer, que eu quero ver se eu vou continuar sendo Deus. Está lá Jó, não me deu, Deus me deu, Deus tomou. Ei, está falando doidona, como tu falas uma louca mulher, pai. E quando a minha posição não muda a minha condição, o que eu faço? Eu permaneço. Porque Jó em 1:2 ele está ali, não sair, não voltar, mas quando ele vê que a equação não vai mudar, ela só está piorando, ele vai dizer: maldito um dia que eu nasci. E lá de cima exclamou-se uma voz, nasceu um varão. E naquele dia Deus tenha se esquecido dele. Para onde que foi? Não saí, não voltei. Para onde é que foi?
São movimentos que o céu faz para testar algumas coisas que a gente costuma falar da boca para fora. Por isso que eu manifestei a oração de domingo. Que oração poderosa. Antes de eu morrer, eu te faço 2 pedidos, por favor, realiza eles. Eu preciso ser atendido, por favor, me ouça. Antes que eu morra, por favor, me ajuda nisso. Afaste de mim a mentira e a falsidade. Só isso que eu te peço. Ô irmão, que oração poderosa. Isso é o verdadeiro sentido de um coração alinhado, que precisa de ajuste, que precisa entender o reino de Deus, e para que a vontade de Deus, ela venha a ser manifestada na nossa vida, nós precisamos começar a preparar a nossa terra, nós precisamos começar a preparar o nosso coração, porque a verdadeira oração que Deus ouve é aquela que nasce de um coração alinhado com a sua vontade. Você quer ver? 1 João, verso 5, 1 João 5,13. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos diante dele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Então, qual é a oração que Deus ouve? Uma oração que está pautada na vontade dele. Não é uma oração alucinada. Ô irmão, entenda uma coisa: a nossa vontade já está corrompida. Por isso que quando a gente anda nesses lugares com o Senhor, a gente começa a entender algumas coisas. Nós vamos ter a percepção que a nossa vida se move em um padrão corrompido, em um fundamento corrompido. Então, quando Jesus ele encontra com a gente, o primeiro movimento dele é: o Hélito, perca a sua vida. Mas meu Deus, minha vida, mas como é que é isso, Jesus? Vocês têm noção do que? Meu Deus, você já viu o que eu construí? Não é sobre o que você construiu, é sobre o que fundamentou o que você construiu. O fundamento está corrompido. Agora, Jesus, ele está fazendo com que a gente transicione. Quando a gente perde a nossa vida para Ele, não é que a nossa vida vai acabar, não. A nossa vida agora só vai ser fundamentada em fundamento firme, em fundamento sólido, em fundamento que não importa o momento que você vai viver, você tem identidade, você tem um firme fundamento que vai baixar chuva, vai correr-se o rio, vai descer-se o vento, e você vai permanecer intacto, fiel, firme, forte e inabalável. Por quê? Porque a nossa vontade, ela já está corrompida. Por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Quando vocês forem a Deus em oração, prepare o coração de vocês para ir nesse caminho. E seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Nós estamos satisfeitos com o pão do dia. Nós estamos satisfeitos com aquilo que vai trazer a sua vontade para nós. Essa é a oração que Deus, Ele ouve, que se pedirmos alguma coisa conforme a vontade dEle, o querer dEle, Ele vai nos ouvir. Qual é a vontade que estabelece aquilo que você ora, irmão? Tu quer dinheiro para quê? Pensa aí, na maioria das vezes é gastar com o teu prazer.
você não pode, mas o fundamento está errado. Note-se que Salomão, ele está fazendo uma oração com uma intenção correta, uma oração que começa pauseando no teu coração, e ele é incisivo, dá ao teu servo um coração compreensível, porque eu entendo a missão que está diante de mim, eu sou incapaz de estar diante dessa, eu preciso de ajuda, eu preciso de um coração que compreende, eu preciso de autoridade. Irmãos, Deus não dá para Salomão só o que ele pede. Por quê? Porque quando a intenção é correta, Deus acrescenta o restante. É isso que Jesus nos ensinou. Se a tua intenção, se a tua motivação, se os seus fundamentos, se a sua oração, se o seu culto, se a sua busca for em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, o resto vai ser acrescentado. Até o que você não pediu, até o que você não colocou na tua cartilha vai acontecer. Por quê, irmãos? Porque você está linkado na fonte, você está linkado na vida, você está fundamentado, o teu coração nos fundamentos corretos. Qual foi o pedido de Salomão? Sabedoria, um coração compreensível, e o que veio junto com isso? Riquezas, honra, poder e prosperidade. Se a oração de Salomão, ela nos ensina, o que vai nos ensinar? Que o segredo não está nos desejos do nosso coração, o segredo está na intenção, o segredo está na nossa intenção, porque é exatamente aí que o céu circula. O foco de Salomão diante do cenário da petição, do movimento que Deus fez com ele, não foi o ter, eu não quero ter, eu quero ser. Não tem a ver com aquilo que eu vou ter, não tem a ver com aquilo que eu vou conquistar, tem a ver com aquilo que eu vou ser para manifestar a tua glória. Tem a ver com aquilo que eu vou me tornar para julgar o teu povo de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua palavra. Ele bota o posicionamento de pedir sabedoria. Eu preciso ser um homem como foi meu pai, eu preciso ser um homem benevolente, eu preciso ser um homem fiel, eu preciso ser um homem justo, eu preciso de sabedoria. Note que ele foca em ser, e o resto Deus acrescenta. Você não percebeu que essa é a movimentação que a gente tem que fazer? Eu não tenho que estar focado num ambiente como esse em ter. Eu tenho que estar focado em ser. A Bíblia fala: e se o herdeiro, ele for um menino, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo ele dono e senhor de tudo. Ele é dono e senhor de tudo, mas ao mesmo tempo não tem acesso a nada. Ele é dono e senhor de tudo, mas como que ele se move? Como um escravo. Porque a todo tempo ele está correndo atrás de algo que já é dele. Por que ele não possui? Porque ele ainda não é o que ele precisa ser para conquistar aquilo. Ele ainda não é filho. Ele não tem o posicionamento de filho, ele não tem o coração de filho, ele não tem a oração de um filho. O que você tem orado? O céu nos ensinou um princípio: as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Esse é o lugar dos filhos. E os meninos que têm a mentalidade de escravo, eles estão correndo atrás das bênçãos. Quanto mais eles correm atrás da bênção, parece que mais a bênção corre dele. Por quê? Porque não é essa a ordem original das coisas. A ordem original dos filhos é: as bênçãos correrão atrás de mim e elas vão me alcançar. As bênçãos segura. Estou muito ocupado com o reino de Deus. E quando você começar a observar, todas elas estarão à sua disposição, mas elas jamais terão teu coração. Mas elas jamais roubarão de você o propósito. Por quê? Porque o teu foco não está naquilo que você vai possuir, mas naquilo que você está se tornando todos os dias na presença de Deus. Então, posso te ensinar um segredo?
As suas orações precisam ser examinadas por você. Você precisa fazer uma autoanálise. Eu estou pedindo isso para quê? Ah, Senhor, eu queria tanto ser usado. Para quê? Para ser famoso? Deus não vai entrar nisso, irmão. Ah, eu queria tanto ter dinheiro. Para quê? Para pisar nos outros? Ou para começar a bater? Vamos aumentar a mesa. Pode vir. Principalmente os meus inimigos. Não é para vir aqui ver, não. Eu vou botar vocês na minha mesa. Com muito prazer eu vou servir vocês e vocês vão comer junto comigo da benevolência do Senhor. Qual é a intenção do nosso coração? Qual é a motivação que te leva a orar? Você já examinou as motivações que te levam a dobrar os seus joelhos para orar? Você já examinou se as suas orações são movidas por necessidades egoístas, por desejos egoístas? Ou as suas orações, elas são posicionadas e fundamentadas em um fundamento? Tudo que eu estou pedindo é para glorificar o nome de Deus. E eu não consigo glorificar o nome de Deus com um coração egoísta. Eu não consigo glorificar o nome de Deus com um coração aprisionado. Eu não consigo glorificar o nome do meu Senhor com uma mente e uma alma aprisionada. Enquanto as nossas petições, enquanto as nossas orações, elas não forem alinhadas ao reino de Deus, nós iremos nos mover em círculos. Quem aqui tem filho? Tu ora todo dia para Deus te dar sabedoria para você conduzir os seus filhos? Tu olha nos olhos dos seus filhos e você libera a palavra sobre eles? Não daquilo que você acha que eles têm que ser, mas daquilo que a Bíblia diz que eles são? Todos os dias eu lembro meu filho está com 15 anos, está trabalhando. Deve estar por aí, ou deve estar trabalhando. Eu falo para ele, é isso que você quer? Falo para ele, você não precisa carregar o peso, que às vezes teu pai é pastor, tem que ser pastor. Não, irmão, meu filho tem que ter meu coração. Se ele tiver meu coração, eu já estou feliz da vida. É isso que você quer? Pai, é. Porque pregar o senhor já prega, pai, também vou pregar. Ele fala isso para mim. Mas quando o senhor está pregando, eu vou ganhando dinheiro. E eu sei que o senhor com o dinheiro na mão, o senhor vai mudar a vida de muita. Eu falei, é isso aí mesmo, dá o dízimo lá para mim. Ganha muito dinheiro, filho. Sai da tua casa. Ganha dinheiro. Mas volta para o altar todo dia. Cumpra os seus projetos. Cumpra a sua missão. Mas todo dia. Volte para o altar. Porque o nosso lugar é no altar. Esse é o nosso legado. Então, note, a gente não ora para isso, irmão. Sabe para que a gente pede sabedoria, irmão? Para ganhar dinheiro. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, você fala, pastor, mentira, isso aí não. A sabedoria que a gente pede é para crescer na empresa. Né, irmãos? A sabedoria que a gente tem que pedir é para ser cada vez mais parecido com Jesus. A sabedoria que nós temos que orar, que nós temos que clamar, é para um cumprimento de um propósito. A gente tem que pedir a Deus sabedoria para discernir, para examinar, para conduzir o nosso coração. Então o que Salomão está nos ensinando nesse momento único? É que existe uma motivação correta para a gente conversar com Deus nesse movimento que a gente chama de oração. Pastor, como que começa a verdadeira movimentação de uma oração? A movimentação de uma oração, ela não começa alertando ou trazendo Deus para a nossa situação. O verdadeiro sentido da nossa oração é a gente começar a mover o nosso coração diante de Deus,
revelando quem nós somos. Esse é o verdadeiro sentido da oração. Quando eu estou dizendo para Deus, quando Jesus está me ensinando na oração do Pai Nosso, eu preciso abrir mão da minha vontade para viver a vontade, e que seja feita a tua vontade. Eu preciso falar de Deus para Deus, que vontade é essa que eu estou abandonando? Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso andar longe da minha vontade. Eu preciso andar longe desse senso, desse sentimento, disso que... Isso é o verdadeiro sentido, irmão, de um start de uma oração. Vai lá ler depois. Provérbios 30, vai lá. Como que esse menino, ele começa a fazer essa oração, fazendo uma alta denúncia de quem ele é filho, e fazendo uma alta denúncia de o que ele é, o que ele se tornou. É assim que se começa um elo de oração. É eu revelando para Deus a verdadeira intenção do meu coração. É eu revelando para Deus, diante de Deus, quem eu sou. Não é para pedir, mas é revelar ao meu Senhor o que eu me tornei, a vontade corrompida que está dentro de mim. Ah, Senhor, eu preciso pregar, eu preciso ir nas igrejas. Para quê? Tu quer ganhar vida, tu quer ganhar? Não, eu quero o dinheiro dos fiéis. Talvez essa é a tua verdade, pô. E está tudo bem, porque essa carne aqui, meu irmão, ela é tomada de corrupção. O que não pode é eu estar sendo movido dentro desses movimentos e achar que isso é o correto. Não é. Não é. Qual é o verdadeiro sentido de uma oração que move a Deus? Uma oração que é pautada em verdade, uma oração que é fundamentada sobre aquilo que eu me tornei, mas sobre aquilo que eu não quero permanecer, sobre aquilo que eu não quero permanecer fundamentado, sobre aquilo que eu não quero permanecer aprisionado. Pastor, por que você está falando isso? Porque essa é a vontade de Deus. Aí nós estamos achando que Deus, Senhor, abre a porta. Não, Deus não está preocupado com isso, irmão. A preocupação de Deus é não te perder. A preocupação de Deus é tirar esse coração corrupto que está dentro de você, essa mente corrupta, essa mente escassa, essa mente... Essa é a movimentação de Deus em Cristo no nosso dia a dia. É o Cristo que veio buscar e salvar aquilo que perdido está. Não veio para te dar riqueza, não veio para te dar fama, não veio te dar glória, veio te apresentar a cruz, meu irmão. Só isso. Então, como ou quando nós iremos começar a nos mover em uma vontade que não é nossa, porque a nossa já está corrompida? Senhor, eu estou aqui dobrando os meus joelhos e eu não sei nem como falar, porque eu não quero falar mais de mim. Eu preciso que o Senhor tire de mim essa vida miserável que eu vivo. Me liberta de mim mesmo. Me liberta de mim mesmo. Eu preciso de ajuda. Então a oração hoje, Senhor, eu não sei nem por onde começa, porque é sobre a tua vontade na minha vida. O que eu preciso fazer? Me revela, Espírito, o que eu preciso fazer? O que eu preciso orar? Como que eu preciso posicionar para que eu possa viver a vontade que o Senhor preparou para mim? É isso que eu quero. Não, mas você sabe qual é a nossa oração? Ela é pautada em homens e mulheres que estão dobrando o seu joelho, querendo ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Olha, vai examinar a tua oração, irmão. Tu dá tempo, tu dá dia, tu dá hora. Senhor, que isso seja assim, que o Senhor faça ali, que o Senhor abra acolá, que o Senhor realize isso aqui. Agora, quando Jesus te encontrou, Ele te encontrou como? Perdido ou no caminho? Perdido. E o que você acha que mudou, irmão? Se Jesus não te conduzir hoje, você vai ter um dia completamente perdido. Então talvez nós corremos o risco de estarmos perdidos dentro de uma igreja. Por quê? Porque nós não sabemos nos apropriar das ferramentas e das armas que o céu nos confiou. Então deixa eu te fazer uma pergunta: será que se nós pedirmos fora da vontade do Senhor, Ele vai nos atender?
pensar, irmão. O homem faz muitos planos, sim ou não? Mas a última palavra é de quem? Não dá para brigar com Deus, irmão, tu vai perder todas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toma a tua cruz e siga-me. O que eu preciso aprender? Que nesse caminho eu não sou o condutor, eu sou o conduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a oração de um condutor? Tu sabe. Deixa eu te fazer outra pergunta, qual é a oração de um conduzido? Talvez você não sabe. Porque você sempre quer estar no controle. Eu faço teste. Dou o microfone para quem quiser orar a oração do conduzido. Nós não sabemos. E o bom é quando a gente não sabe. O Senhor dá os seus enquanto dorme. Sim ou não? Está na Bíblia, está ou não está? Sabe por quê? Porque enquanto você dorme, você não atrapalha. Aí Ele vai te dando. Eu enxergo esse verso assim. Quando você está dormindo lá, você não atrapalha, você não interrompe, você não dá a tua opinião. Ele só vai te dando. Então, quando que as nossas orações, elas vão ser uma oração pautada em um fundamento, em uma vontade, não é a do Wesley, em um fundamento. E que fundamento é esse? Não tem a ver com a terra, tem a ver com o reino de Deus e a glória de Deus. Eu acredito, irmãos, que a oração de Ana, ela não foi atendida durante anos, porque isso é uma crença minha, tá, irmãos? Porque ela foi uma oração pautada em um pedido fundamentado em vaidade. Eu preciso competir com Penina. Eu já não aguento mais ser frustrado. Deus não ouve essa oração não, irmão. Está lá, a Bíblia é clara. E qual é o verdadeiro sentido da oração que ela faz após isso? Uma oração de alguém que vai entregar o menino para uso exclusivo do Senhor. É isso que ela diz, e não passará navalha na tua cabeça. Tudo indica que isso é um caminho do Nazireu. Alguém que está vindo a esse mundo para um uso próprio e exclusivo de Deus. Ele não vai ser meu, Senhor, ele vai ser seu. E o que Deus faz? Deus abre a madre de Ana. Qual é o resultado dessa oração? Samuel nasceu e ele foi um profeta que marcou gerações. Que veio da onde? De uma mulher amargurada, amaldiçoada, que tinha sua madre fechada. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina que quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós colocamos o nosso coração na mão de Deus. Diga, o dia que o meu coração estiver na mão de Deus, Ele vai colocar dentro dele o que é necessário. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos. Aleluia. Vamos para o verso seguinte. O que diz o verso seguinte? Entrega o teu caminho ao Senhor. O que eu faço? Confia nele e tudo Ele fará. Qual é o meu papel? Entregar, descansar e confiar. Tiago vai nos ensinar dizendo: muito pode por sua eficácia a súplica do justo, do que foi justificado, do homem que está linkado no Senhor, como diz João 15, se não me falha a memória. Se nós estivermos fincados na videira e as palavras dele estiverem em nós, nós pediremos o que nós quisermos e será realizado. É simples, porque o fundamento é ele e as palavras que emanam da nossa oração vêm da vontade dele. Como que eu faço para viver essa vontade que a Bíblia, ela me conduz e ela me ensina a viver? É simples, abrindo mão da sua.
buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E para mim entrar nesses lugares, eu vou ter que viver um mundo, uma movimentação, para que haja uma metanoia, para que haja uma transição no meu entendimento. Nós temos que parar de orar errado. Bota aí Tiago 4:3. Então vamos botar eles para eles lerem ali. Olha lá, nós estamos falando sobre isso já faz um tempo. Isso aqui precisa estar cravado no nosso coração, irmão. A gente fala, o céu está de bronze. O Senhor não, Ele te ouviu. Lógico que Ele te ouviu. Só que o problema não está lá, o problema está aqui. Pedir e não recebeu, porque pediu mal. Deus não se move por prazer não, meu irmão. Deus se move por propósito. O que gera prazer para Deus é descartado. Para a glória de Deus ser manifesta na nossa vida, nós temos que pautar o nosso coração movimentando no propósito. Oração errada, pediu errado, com fundamento errado, com sentimento errado. Porta fechada. A Bíblia vai dizer que Pedro foi liberto enquanto a igreja orava. Então a oração, ela também tem uma chave, ela tem uma manifestação, que a oração correta, ela abre portas. Ela faz movimentações que vão trazer para nós um direcionamento, vão trazer para nós uma mudança de rotina, uma mudança de equação. A oração certa não é mágica, mas é uma chave espiritual que está alinhando o céu com a terra. E tudo que tu ligar na terra vai ser ligado no céu. Você crê que esses ossos aí, eles podem voltar a ter vida? Senhor, eu não sei, mas tu sabe. Realmente eu sei. Mas você quer ver acontecer? Convém que você profetiza. Calma. Eu vou conduzir isso aí. Porque essa oração que vai trazer vida ao que está morto, ela não é uma oração que está no senso natural, ela está linkada no Espírito. E você vai começar a profetizar como eu estou te falando. Ossos secos, assim diz o Senhor. Deus está falando e Ele está repetindo. Ouvi a palavra do Senhor. Deus fala, Ele repete, de repente Ele narra. E eu ouvi um barulho. Eu ouvi um ruído e de repente eu vi cada osso se juntando ao seu osso. Você sabe que movimento é esse? Repita assim comigo: alinhamento. Porque nunca vai haver vida do Espírito em um corpo desalinhado, irmão. Antes da vida do Espírito brotar, tem que haver alinhamento. É alguém que vai começar a clamar: e que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, aqui na terra como no céu, a tua vontade, aqui na terra como no céu. Céus e terra começam a se alinhar. E tem uma canção que diz que quando o céu e terra se alinham, o leão, ele ruge, porque houve ajuste, houve alinhamento. Irmão, você pode ser um homem que ora todo dia 5 horas por dia, mas se nessas 5 horas por dia, todas as suas palavras não for uma palavra que está com a motivação do coração, tu só está lançando palavras ao vento. Porque Deus não está preocupado com aquilo que você fala e nem avaliando o que você fala. Deus, Ele está sondando o teu coração. Ele está sondando o real motivo das suas intenções. Então uma oração de um homem de fé, qual é o primeiro elo de atração? Não é a bênção, a mudança da situação, mas é a manifestação da presença, a manifestação da glória de Deus.
E quando Deus se move, quando Deus chega, quando Jesus invade a cena, o que vem junto, irmão? Eu já experimentei isso. Quando Deus chega, o que vem junto? Você precisa pensar. Então não é sobre um pedido de socorro, não é sobre uma oração egoísta, é sobre alguém que vai conseguir com o seu coração, com a sua adoração, com o seu altar, atrair a manifestação da glória de Deus através da presença de Deus. O que surge desses ambientes? Por isso que a nossa oração, na maioria das vezes, é uma oração infrutífera. Nós não conseguimos colher frutos, a maioria de nós não conseguimos colher frutos. Talvez se você for avaliar, você vai pensar, qual foi a última oração que eu fiz, que eu dobrei meu joelho, orei e aconteceu? Talvez você vai falar, faz tempo, pastor. Por quê? Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. O que é pedir no nome dEle? Qual é a base que sustenta e fundamenta essa equação? Então não, irmãos, repita assim comigo, a oração, não, está horrível falar, a oração é o lugar mais frutífero da vida de um filho, que é o que conecta. A Bíblia fala, orai sem cessar. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você poderia falar para mim sobre a sua última oração? Como é que foi ela? – 90% da igreja está fazendo a mesma oração há 10 anos. Porque o relacionamento virou um relacionamento robótico. Sabe aquele encontro que você tem quando você sai de manhã para trabalhar com aquele vizinho no ponto de ônibus? Tu já sabe a conversa todinha, irmão. Bom dia, bom dia, tá tudo bem, tudo bem. Calor, né? É a mesma conversa. Então quando que nós vamos mudar o nosso roteiro, irmão? O que é intimidade? O gostoso de uma oração não é quando a gente fala. O elo mais poderoso de uma oração é quando Deus fala e a gente sabe que é Ele falando. É quando você levanta de uma equação com Ele frustrado com você mesmo. A minha movimentação aqui hoje é pautada em um fundamento. Se hoje Deus lhe proporcionasse a mesma coisa que Ele proporcionou a Salomão, pede-me o que tu quiser agora. O que você pediria? Pensa. E vê se dentro de você vai nascer uma intenção que está sob a manifestação da glória de Deus, ou se a intenção só cabe você. Pensa. Eu estou falando de oração, irmãos. Eu estou falando de um ambiente mais frutífero que o céu deixou para os filhos. Oração. A gente pensa que oração é só para a gente levar problema para Deus. Não. Sabe por quê, irmãos? Num ambiente de glória, o que a gente fala não vai mudar a nossa vida.
No ambiente de glória, o que vai mudar a nossa vida é o que Deus fala. Porque toda vez que Deus fala, Ele cria. Eu vou mudar a pergunta. Na tua última oração, qual foi a direção que Deus te deu? Talvez você não vai saber me responder. Porque talvez a tua oração é um monólogo, só você fala. Vai lá, Espírito Santo, vai lá. Leva lá para ele esse pedido. Leva lá. Sabe qual é o lugar mais seguro que você vai estar? Mais seguro? Dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que você vai estar. Minha oração é que você prepare o teu coração, irmão. Adube o teu coração. Para que ele possa ser uma terra fértil. Para que toda palavra que o semeador colocar na tua terra frutificar. Para que toda palavra, e o semeador ele não parou de semear, o semeador ele continua saindo a semear. Está semeando. Pode ter espinhos, abrolhos, pedras, pedregulhos, beira de... Ele está semeando. Mas qual é o lugar mais incrível quando ele acha uma terra adubada? De alguém que está dizendo: Jesus, eu estou pronto. Para ser rico não, eu estou pronto para a tua vontade. Vamos embora, vá. Comece logo esse negócio aí. Eu só quero participar. Ô irmão, vou te falar, um negócio é bom, viu? O negócio é bom. Então a minha oração é que nós como filhos, nós não venhamos endurecer o nosso coração. Se você acredita, se você crê que é Deus que está usando a minha vida aqui nessa noite para você, a minha oração é que você não endureça teu coração. Mas que você, como Salomão, antes da sua petição, se apresente o seu coração: Senhor, eu preciso que o Senhor gere uma compreensão no meu coração, porque eu não sei. Isso eu desconheço. Como que o reino se manifesta, como que o reino se move, como que o reino se... Eu não conheço, eu não sei. Me ensina. Me ensina que eu quero aprender. O verdadeiro movimento de um filho alinhado é aquele que, quando ele olha para o seu movimento entre o céu e terra, ele não vai encontrar nada entre ele e o seu Senhor. Não tem petições. Mas, pastor, o cotidiano na vida, isso aqui atrás, é demais coisas. Eu não vim aqui por isso. Lembrei da canção agora que eu estava procurando naquele dia. Não vim atrás de bênção. Conhece essa? Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Você pode ficar de pé para a gente adorar isso aí? Acha esse negócio aí, essa canção aí. Jesus, não deves nada para